Olá, sejam bem-vindos à sexta e última aula do nosso curso de Ciência e Religião ao longo da História. Hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre evolução e as suas controvérsias ali com a teologia, com as igrejas e tal, mas agora no século XX, né? E mais especificamente a questão do ensino de evolução versus ali o criacionismo, né? Então na última aula eu coloquei essa imagem aqui que representava uma visão da separação de teologia, de um lado, né, chamada de velha ortodoxia aqui na charge, e do outro lado a ciência, né, aqui do Spinoza ao Darwin. E a gente pode começar essa aula trazendo essa imagem de novo, porque é importante destacar, como eu destaquei na última aula, que isso aqui é uma visão, né, da relação entre essas duas coisas, ciência e religião. Mas como a própria charge apresenta, havia pessoas que tentavam, né, de alguma forma, conciliar essas duas questões. Então, essa própria charge do final do século XIX ilustra essas diferentes tentativas de articulação entre a ciência moderna e a religião, né? Não existia uma possibilidade só de articulação dessas duas coisas, era um processo em que diversos atores, né, diversas igrejas, diversas vertentes teológicas e ânimos científicos articulavam de forma diferente essas coisas, né? Então, para ilustrar isso no século XX, eu queria trazer uma controvérsia que é muito importante, inclusive para a gente compreender questões teológicas dessa relação ciência e religião atuais, que é a controvérsia que ficou conhecida como controvérsia fundamentalismo modernismo, ou controvérsia fundamentalista modernista, né? Essa é uma controvérsia teológica da virada do século XIX para o XX, que vai se desenvolver nas primeiras décadas do século XX, e é de onde a gente tem esse nome fundamentalismo. Essa palavra fundamentalismo que a gente hoje usa muito, né, e aplica a diversos contextos de diversas religiões, ela na verdade representa, né, ela é uma palavra que foi cunhada e os fundamentalistas se nomeavam de fundamentalistas, não era uma forma de xingamento, né? Era, na verdade, um nome que um desses partidos teológicos, por assim dizer, escolheu para si mesmo, que eram os fundamentalistas, né? Então esse termo surge num contexto especificamente de uma controvérsia cristã entre teólogos cristãos, né, nos Estados Unidos. Então a gente vai falar um pouco sobre essa controvérsia, fundamentalistas modernistas. Vamos falar sobre o papel da teoria da evolução dentro dessa controvérsia, né? Por que era importante essa questão da evolução dentro dessa controvérsia teológica, né? O que tinha a ver, como é que cada partido, digamos assim, via essa questão da evolução, lidava com a questão da evolução. E aí a gente vai, dentro dessa questão do anti-evolucionismo, falar de um caso específico, que é o chamado julgamento do macaco, ou caso Scopes, que aconteceu em 1925 nos Estados Unidos. Nós vamos ver a importância dele, né, o que ele representa. E, finalmente, a gente vai falar lá no final um pouquinho sobre a difusão do chamado criacionismo, né, essa espécie de alternativa pretensamente científica, né, dita científica, à teoria da evolução. Enfim, então vamos começar falando da questão do fundamentalismo modernista, né? Quem eram os fundamentalistas e quem eram os modernistas e como que eles articulavam ciência e religião, né? Então, para começar, vamos começar pelos modernistas, né? O chamado modernismo teológico é uma vertente, uma tendência de teologia cristã que vai se desenvolver muito nas bases do que a gente viu nas últimas aulas, da crítica bíblica, por um lado, né, que a gente falou do Spinoza e de como o Spinoza lia a Bíblia, fazia uma interpretação natural da Bíblia, né? Ou seja, lendo a Bíblia como se fosse produto de um tempo específico, de uma cultura específica, que demandasse uma compreensão contextual, histórica, literária, né? Que a Bíblia é um produto cultural, que tem uma história de composição, né? Tudo isso que vai receber o nome de alta crítica bíblica, né? Higher criticism em inglês, vai ser muito importante para essa vertente modernista. Então é uma teologia que tem essa leitura histórica literária da Bíblia, né? Não literalista. Né? E por outro lado também, puxando lá do Kant, também da aula 4, né?
é uma visão teológica e uma visão de religião extremamente ética, que tem a questão ética como principal, né? Não a questão de milagres, não a questão de profecias, de fim dos tempos, nada disso, né? É uma teologia muito preocupada com como que a religião se manifesta de fato nas relações pessoais, né? Na forma de ser no mundo e muito menos em eventos específicos ou particularidades como milagres, singularidades, né? Não, uma questão de mais de lei moral do que de sobrenaturalismo ou coisas desse tipo, né? Então o modernismo ele tem essas características, né? Da crítica bíblica e da ética como questão primária da religião, né? E o modernismo também, pegando vindo dessas duas tradições, né, iluministas, por assim dizer, também prezava muito por uma adaptação à cultura moderna, né? Então queria que a religião continuasse, via a velha ortodoxia como algo de um tempo passado e queria uma espécie de renovação para a religião, né? Adaptar a religião, adaptar a teologia a um mundo moderno, dentro do qual uma religião muito de milagres, muito de profecias, enfim, de sobrenatural, parecia que não cabia mais, né? Então uma religião adaptada a um mundo científico, um mundo moderno. Então essa era a ideia do modernismo, fundamentalmente, né? Que prezava, portanto, então, por essa leitura científica, né, conforme eles entendiam, uma leitura científica da natureza, né, que respeitasse absolutamente as conclusões da ciência sobre a natureza, sem interferir, e também uma leitura científica da Bíblia nesse sentido de uma leitura acadêmica, né, crítica da Bíblia. E, como eu disse, né, fazendo essa separação, de certa forma, né, a ciência cuida de uma coisa, que são os fatos, e a religião não entra nessa questão de fatos, mas sim preocupa-se com valores, né? Nessa ideia da redução antropológica da religião kantiana que a gente falou na aula 4. Né? Mas, apesar do modernismo fazer essa separação, né, os cientistas fazem uma coisa e nós, teólogos, fazemos outra coisa envolvida com ética, com valores, a ciência não está simplesmente independente da religião, mas ela pode auxiliar a religião. Né? Como, por exemplo, a leitura científica da Bíblia pode trazer questionamentos, reflexões importantes para a religião, e a questão da evolução também era muito cara ao modernismo, porque a evolução, como a gente discutiu na aula passada também, ela vinha muito associada a uma ideia de progresso, de melhora, de otimismo em relação ao futuro, e essa é uma característica muito importante do modernismo também, né? É uma tentativa de utilizar a religião para, de certa forma, construir o reino de Deus aqui e agora, né? Com as ferramentas da ciência, com as reflexões, uma moral mais objetiva, mais trabalhada, mais sofisticada. Né? Então tinha muito essa ideia de um otimismo muito grande em relação às capacidades humanas, e que via, então, portanto, não vivia nessa iminência do retorno de Jesus ou nada disso, porque na verdade as próprias pessoas, né, que construiriam, de certa forma, o reino de Deus na Terra. Né? Não por acaso a ideia de encarnação, né, o princípio teológico da encarnação, né, de que Deus habitou uma pessoa, encarnou-se, né, em Jesus, era extrapolado, era lido, né, dentro do modernismo como uma espécie de encarnação de Deus na humanidade, né, na natureza, na própria criação. Então ela tinha muito essa característica de imanência, né, da presença de Deus nas situações cotidianas, de forma não espetacular, não excepcional. Né? Não é que existe uma realidade acontecendo e de vez em quando Deus interfere por milagres, né? Mas que Deus participa de absolutamente todo o processo de desenvolvimento orgânico da sociedade, coisas desse tipo. Né? Então essa era a característica do modernismo, essa religião que tentava conciliar-se com a ciência, ao mesmo tempo fazendo essa separação, né? Uma coisa é da alçada da religião, que são os valores, e a outra é da alçada da ciência, os fatos, e a gente não interfere nessas coisas, e ao mesmo tempo acolhendo, né, os resultados da ciência para as suas próprias reflexões. Bom, beleza, então isso era o modernismo, uma citação aqui de um texto muito importante, de um teólogo norte-americano, né, que é o Schuyler Matthews, de 1924,
que é a fé do modernismo, ele vai dizer o seguinte, né? O que é então o modernismo? Descrevê-lo é como descrever aquela ciência que fez nosso mundo intelectual moderno tão criativo. Não é uma denominação ou teologia, é o uso dos métodos da ciência moderna para encontrar, afirmar e aplicar os valores permanentes e centrais da ortodoxia herdada para atender às necessidades de um mundo moderno. As próprias necessidades apontam o caminho para as fórmulas, né? Então essa religião que se adapta a um contexto, né? Que não traz dogmas perpétuos, eternos, mas sim que vai renovando constantemente, né? Uma espécie de religião que evolui com a sociedade que a pratica, que a pensa, né? Então isso é fundamentalmente o modernismo. E o fundamentalismo é justamente uma vertente teológica que vai se opor, vai surgir em reação ao modernismo. Então, se o modernismo dizia que a religião tinha que se adequar ao mundo moderno para permanecer relevante, o fundamentalismo tinha o pensamento oposto. No pensamento do fundamentalismo, se a religião se adequasse ao mundo moderno, ela estaria já abrindo mão da sua relevância, porque a relevância da religião seria justamente opor-se praticamente ao mundo moderno, a muitos valores, a muitos pensamentos do mundo moderno. Era importante que a religião não estivesse adaptada ao mundo moderno, porque o mundo moderno não era algo muito positivo. Então, por exemplo, em relação a essa ideia de que os fatos importam menos, o que importa para a religião é a ética, o fundamentalismo vai dizer o seguinte, que os fatos são absolutamente cruciais para a teologia correta. Então você ter, por exemplo, o fato concreto e inquestionável de que Jesus, por exemplo, ressuscitou dentre os mortos corporalmente, isso é inegociável. Isso é um fundamento da religião cristã, e sem isso a religião cristã desaba, o edifício da religião desaba. Né? Que Jesus nasceu de uma virgem, isso é inegociável. Né? Esse evento, essa particularidade, esse milagre é absolutamente crucial. Que milagres aconteceram, que Jesus fez curas sobrenaturais, isso é absolutamente fundamental. Né? Então, por isso, essa questão dos fundamentos, né, para o fundamentalismo vai ser muito importante, é daí que ele tira o seu nome. Né? Também de uma série, possivelmente de uma série de panfletos, de livretos, né? Chamado The Fundamentals também, que era justamente uma coleção de textos de teólogos defendendo aí essas questões fundamentais do cristianismo, né? Segundo o fundamentalismo, que é o nascimento virginal, a inerrância da Bíblia, então que a Bíblia não erra, né? Então a Bíblia não deve ser lida como meramente um documento humano, mas sim como a palavra inerrante de Deus e tal, né? Então o fundamentalismo vai fazer essa reação ao que ele via como sendo o modernismo entregando a religião para o mundo moderno. Ele quer falar assim, não, os fundamentos devem ser preservados e são inegociáveis. Né? Mas, ao mesmo tempo, o fundamentalismo, mesmo afirmando questões que poderiam gerar conflito para questões científicas, né? Por exemplo, afirmar uma uma leitura mais literal do texto de Gênesis, né? Que poderia causar um conflito ali com a história natural moderna, com a ciência moderna. Apesar disso, os fundamentalistas não se colocavam como contrários à ciência. Segundo os fundamentalistas, eles na verdade eram defensores da verdadeira ciência e contrários ao que eles chamavam de a ciência falsamente assim chamada, né? Science falsely so-called, que como a gente vai ver daqui a pouco em algumas charges, aparece muito esse termo, né? Ciência falsamente assim chamada, ou dita ciência, falsa ciência. Então os fundamentalistas vão fazer essa separação. Né? Existe uma ciência verdadeira, de fatos concretos, empírica, que a gente defende, mas existe uma ciência especulativa demais, ligada, por exemplo, à teoria da evolução, ligada a histórias da Terra, né? De milhões de anos, bilhões de anos. Isso é especulativo demais, isso não é ciência verdadeira, isso é falsa ciência, a isso a gente se opõe. Então o fundamentalismo em momento nenhum vai dizer-se contra a ciência, mas na prática ele vai ser contra a ciência que estava sendo praticada, né? No momento, principalmente na biologia, na geologia, na astronomia, em alguns pontos também.
né? Então eles vão dizer que defendem uma visão baconiana, e eles usam o termo mesmo, baconiana, lá do Francis Bacon, primeira aula do curso, e newtoniana da ciência, né? Então uma ciência baseada em fatos, em leis, e não em hipóteses, em especulações, não, né? Então vão dizer que a evolução é só uma teoria, só uma hipótese, que é um palpite, né? E que isso não é ciência verdadeira. Ciência verdadeira são leis, fatos comprovados, articulados, ordenados, etc., né? Então eles têm uma visão de ciência diferente dos modernistas e diferente dos biólogos do período também, por exemplo, né? Então o fundamentalismo é isso, é essa reação ao modernismo, uma tentativa de conservar as crenças, a ortodoxia mais literalista, né? Mais ao pé da letra, em relação à questão de milagres, de uma leitura mais literal da Bíblia e tal, né? Então isso é o fundamentalismo. E eles se chamavam de fundamentalistas justamente porque acreditavam-se defensores dos fundamentos corretos do cristianismo, né? Então daí que vem o termo fundamentalismo. Aqui tem algumas charges para ilustrar a questão do fundamentalismo, né? Aqui você tem uma charge de uma revista fundamentalista, e ela traz aqui essa ponte, né, que nos conecta à glória, né, o que nos levaria à glória de Deus aqui. Só que essa ponte está sendo minada aqui, está sendo destruída, porque tem várias figurinhas aqui de roupas de acadêmicos, né? E os modernistas vão ser sempre representados como acadêmicos, porque são esses teólogos ligados às universidades, como a Universidade de Chicago e tal, né? Vão ser vistos como elitistas, como uma religião meio deslocada do povo, ultra intelectualista, né? Então eles são representados sempre assim, e eles estão aqui tirando os fundamentos da ponte que nos leva a Deus, que é, por exemplo, a cruz de Cristo, o nascimento virginal, o sacrifício, né? O fato de que Jesus morreu por nós e isso tem um efeito imediato naquele que crê, enfim. Várias doutrinas são consideradas fundamentais, a divindade de Cristo, a salvação através da fé, a palavra de Deus infalível, né? Enfim. Então estão tirando os fundamentos aqui e estão colocando no lugar coisas que na verdade não vão aguentar, essa ponte vai ruir, né? Essas coisas são: a Bíblia foi escrita por homens, né? Educação, não sei por que isso está aqui, né? Mas salvação pelas obras e não pela fé, nascimento natural de Cristo, de que não houve milagre, o inferno não existe, né? O inferno é meramente simbólico, e aqui, curiosamente, evolução, né? A gente vai ver por que a teoria da evolução aparece tanto aí como uma adversária dos fundamentalistas. Mas então, essa metáfora dos fundamentos muito forte, né? Outro exemplo aqui antes... Ah, não, então eu coloquei... Acho que eu não coloquei aqui. Mas enfim, né? E aí, como eu disse, né, o fundamentalismo, apesar de ter tido atritos com a ciência do período, não se dizia anticientífico, pelo contrário, né? Dizia que era defensor da verdadeira ciência contra a falsa ciência. E para ilustrar isso, num artigo aqui de um autor fundamentalista, que é o Ruben Archer Torrey, em 1915, justamente nos panfletos que eu falei, né, o The Fundamentals, ele vai dizer o seguinte, né? O texto chama A Certeza e Importância da Ressurreição Corporal de Jesus Cristo dentre os mortos. E nesse texto ele vai dizer o seguinte: a verdadeira ciência não começa como uma hipótese a priori de que certas coisas são impossíveis, mas simplesmente examina as evidências para descobrir o que realmente aconteceu. Ela não distorce seus fatos observados para fazer com que fiquem de acordo com uma teoria a priori, mas procura fazer a teoria adequar-se aos fatos conforme observados. Dizer que milagres são impossíveis e que nenhuma quantidade de evidências pode provar um milagre é ser supremamente anticientífico. Então os fundamentalistas vão insistir muito nesse ponto de que a ideia de que os milagres estão fora da alçada da ciência é uma fala anticientífica, porque ela parte de um postulado a priori e não de uma conclusão de estudos concretos, né? Então tem esse conflito de visões diferentes de ciência, né? O que é ciência? Afinal, os fundamentalistas respondem de uma forma, os modernistas respondem de outra forma, né? Então não é uma questão meramente teológica, mas uma questão dessa articulação diferente entre ciência e religião, né?
Então aqui uma outra charge fundamentalista em que você tem aqui, como eu disse, né, a science falsely so called, a ciência falsamente chamada assim, né, falsamente chamada de ciência, que está aqui numa posição de adorando, né, religiosamente um falso Deus, né? Então ela não está adorando o Deus verdadeiro, mas sim a hipótese darwiniana da evolução. E aqui um macaco representando, né? E aqui embaixo, né? Adoração de ancestrais, fazendo aqui uma sátira, né? Porque como os fundamentalistas não aceitavam que os ancestrais humanos eram símios de outras formas, né? Aqui dando uma sacaneada, assim, os ancestrais, os modernistas são macacos, enfim, né? E com um texto aqui falando sobre idolatria, né? Um texto bíblico falando de idolatria, então chamando aqui a ciência evolucionista de idólatra, né? Então essas diferentes visões de ciência estão em jogo aí. E aí a gente entra na parte do anti-evolucionismo propriamente, né? Então por que a questão da evolução era tão crucial assim dentro dessa controvérsia? Bom, o primeiro ponto para a gente entender isso é que a gente já viu que a evolução já havia trazido conflitos com a teologia, com a ortodoxia ali no século XIX, né, como a gente viu no contexto inglês, mas a questão é que a evolução era um tema muito dos estudiosos, das elites intelectuais, né, dos acadêmicos, enfim, não era um tema tão difundido. Então, para você ter um grande movimento anti-evolucionista, isso não pegava muita gente. Por que ser anti-evolucionista se eu nem sei o que é evolução? Né? Então, a evolução era um tema, nos Estados Unidos, até o início do século XX, era um tema pouco conhecido pela população em geral. Né? Pessoas que estavam nos estados mais do interior, que não faziam parte dessas discussões, que não liam revistas científicas, esse tipo de coisa, não era uma grande discussão. Só que na década de 20, 1920, nos Estados Unidos, por volta da década de 20, você vai ter uma reforma do ensino secundário nos Estados Unidos que vai ampliar muito a educação pública no país. E aí, muita gente que não tinha contato com a teoria da evolução vai passar a ter, né? Porque já era uma teoria muito bem estabelecida entre os estudiosos, né? Da natureza, de forma geral, né? Os biólogos e historiadores naturais, né? A biologia era uma disciplina que estava se estruturando nesse período. Então, nas aulas de biologia, os alunos vão ter contato com essa teoria e, consequentemente, os pais desses alunos vão ouvir falar dessa teoria e vai gerar um burburinho, né? Vai gerar controvérsia e, a partir daí, com o evolucionismo ganhando espaço, o anti-evolucionismo em reação, né? Ganha espaço também. Então, esse é o primeiro ponto. O anti-evolucionismo passa a se tornar uma questão nacional por causa dessa difusão, dessa ampliação do ensino de evolução, né? Outro ponto é que dentro dessa discussão, então, que vai surgir a partir dessa difusão da teoria da evolução nas escolas e das suas oposições, vai surgir uma crítica à teoria da evolução, uma visão da teoria da evolução, que é de que a teoria da evolução ela ataca os fundamentos da civilização, não só da religião, né, mas que a evolução seria uma teoria não só errada, mas imoral, que produziria efeitos danosos para a sociedade. A gente vai ver daqui a pouco um pouco sobre isso. E essa percepção muito negativa da teoria da evolução vai culminar, e finalmente, em leis contra o ensino de evolução nas escolas, né? Então a gente vai ter na década de 20 as primeiras leis anti-evolucionistas, né? Os professores sendo proibidos de ensinar teoria da evolução nas escolas em vários estados dos Estados Unidos. Então, para chegar lá, a gente tem que entender primeiro, né, por que a teoria da evolução era considerada assim tão perigosa socialmente, né? Então, a principal liderança nos Estados Unidos nesse início do século XX a esse respeito vai ser o William Jennings Bryan, que era um político que havia sido 3 vezes candidato à presidência, bem votado, inclusive, era do Partido Democrata, depois ele tem um envolvimento com o Partido Populista, mas na verdade, ele vai estar o tempo inteiro no Partido Democrata. Ele, inclusive, inspirou o Leão do Mágico de Oz, inspirado nele, o bravo sem coragem, né? Mas, enfim. Mas era uma figura muito popular nos Estados Unidos, muito famosa, com grande capital político, por assim dizer. Já estava no final de carreira, né?
mas ele pega essa questão do anti-evolucionismo como sua última cruzada. Inclusive ele mesmo vai utilizar o termo cruzada para se referir à sua atuação anti-evolucionista. E ele vai publicar, ele vai dizer, na verdade, num fórum que decorre da publicação lá do The Fundamentals, vai dizer o seguinte, que a hipótese evolucionária, né, ou a teoria da evolução, é a única coisa que tem ameaçado seriamente a religião desde o nascimento de Cristo e ameaça a civilização tanto quanto a religião. Né? E no The New York Times, em 1921, ele vai escrever também um artigo em que ele vai dizer que o maior inimigo da Bíblia é o inimigo numeroso, né? Ou seja, aquele inimigo que está em maior número. Né? E o inimigo numeroso hoje é aquele que acredita na hipótese darwiniana de que o homem é um descendente direto dos animais inferiores. Ateus, agnósticos e teólogos da alta crítica, né? Então aqueles leitores da Bíblia acadêmicos, né? Que eu comentei lá no início, né? Os modernistas, né? Então ateus, agnósticos e modernistas, a gente poderia dizer aqui, começam com a evolução. Eles se fundamentam sobre ela. Né? Então, para o James Bryan, a evolução não é só um ponto do colapso da civilização moderna, né? Dos perigos da civilização moderna. Não, a evolução é o principal problema para a religião e para a civilização. E por que ele acha isso? Aí ele vai dizer, né? Então estou dando a palavra para ele aqui. A única parte da evolução pela qual alguém pode realmente se interessar é sua aplicação ao homem. Então ele já deixa claro que o problema dele com a teoria da evolução não é uma questão de fatos, necessariamente, mas sim das implicações desses fatos. Então ele vai dizer, uma hipótese acerca das rochas ou dos vegetais não altera em nada a filosofia sobre a qual se fundamenta nossa vida. Então, implicitamente aí, uma teoria acerca de rochas e vegetais não altera, mas uma teoria acerca do homem, né, da espécie humana, isso sim afeta a filosofia sobre a qual a gente fundamenta a nossa vida. Então, a evolução, mais do que uma teoria científica, seria uma visão de mundo, né, uma visão do que é o destino da humanidade, do que é o passado da humanidade e do que é, portanto, sei lá, a missão ou o que é propriamente digno de se fazer do ponto de vista humano, que conflita radicalmente com a visão mais conservadora, né? Então o Bryan continua, né? Agora aqui num panfleto que ele escreveu que chama A Bíblia e Seus Inimigos, em 1921. O Bryan vai dizer, né, que a teoria darwinista leva as pessoas ao agnosticismo, de novo, né, e ao panteísmo, e que ela lançou o mundo na pior das guerras, ou seja, a Primeira Guerra Mundial, né, que tinha acabado ali em 1918. Então, o Bryan culpa a teoria da evolução pela Primeira Guerra Mundial e está dividindo a sociedade em classes que lutam entre si de forma animalesca. Então, a Primeira Guerra Mundial e a questão da luta de classes, né, e a gente já está num período aqui de inícios de anticomunismo também nos Estados Unidos, né, são atribuídos à teoria da evolução. Então, para você ver como que a teoria da evolução assume um caráter central nessa guerra cultural, por assim dizer, norte-americana do início da década de 20. Né? E aí ele continua, a fera presente no homem, né? A besta presente no homem, The Beast, que está no original, né? É trazida à superfície graças à teoria que faz o homem acreditar ser parente de sangue das feras. Né? Então, ao você dizer para as crianças e para as pessoas que elas são parentes das feras, que elas são animais como quaisquer outros, você não só informa, mas você forma a pessoa, você transforma a pessoa efetivamente numa besta, né? Numa fera, num ser animalesco, né? Imoral. Então esse perigo da teoria da evolução moral, né? Segundo Bryan e segundo os fundamentalistas que o acompanham. Aqui mais umas charges, né? Para mostrar essa questão de que a evolução não era só antirreligiosa, mas anti-civilizacional, na concepção dos fundamentalistas, né? Você tem aqui a civilização cristã, então esse casamento entre civilização e cristianismo também, né? Entre civilização e religião. Então a civilização cristã, que tem como pilares a igreja e as escolas, está sendo destruída pelo modernismo, cujas bases são a negação da Bíblia e o darwinismo.
Então, para mostrar mais uma vez essa centralidade da questão da evolução de Darwin, né, nessa luta cultural. E aqui, mais uma vez, né, essa era a imagem que eu achei que eu tivesse colocado lá no início, em que essa revista vai dizer, né, ao escolher uma escola, olhe para as suas fundações. E aí você tem, em um lado, né, um edifício firme, né, sólido, em que você tem aqui a instituição educacional, né, cujos pilares são a salvação pela fé, a infalibilidade da Bíblia, o nascimento virginal de Cristo, o sacrifício vicário, né, a morte, a divindade de Cristo e os milagres. A escola que tem esses fundamentos e cujas disciplinas são aqui arqueologia, astronomia, geologia, história, biologia, química, zoologia, essa é uma boa escola. Agora, a escola que perdeu esses fundamentos, né, onde esses fundamentos foram derrubados, o que ela traz? Né? Primeiro que ela já está arruinando aqui, prestes a cair, e o que ela ensina? Evolução, modernismo, ciência superficial, ateísmo, agnosticismo e paganismo. Né? Então, a escola como um lugar, um centro das atenções dessa guerra cultural. Né? Uma coisa que está sendo disputada aí nessa guerra cultural, ou nessa controvérsia fundamentalista modernista que transcende grandemente meras discussões técnicas teológicas. Né? É uma questão ao mesmo tempo de articulação ciência e religião, que é civilizacional, né? que disputa os valores e os rumos do país e da humanidade, talvez. Né? Então, aqui, com essa visão extremamente negativa da evolução, então, com essa preocupação da evolução como um potencial inimigo da pátria, né, algo perigoso para o país, alguns estados nos Estados Unidos vão aprovar leis anti-evolucionistas, não, que proíbem o ensino da teoria da evolução. Então, um exemplo delas é o Butler Act, em 1925, no Tennessee, no estado do Tennessee, que vai dizer o seguinte, né? Proíbe o ensino de qualquer teoria que nega a história da divina criação do homem, como consta na Bíblia, e proíbe de ensinar que o homem tenha descendido de uma ordem inferior de animais. Então, aqui, ao mesmo tempo, é uma teoria que afirma a doutrina bíblica ortodoxa, lida, né, num sentido mais literal, a história da divina criação, e que nega, né, que proíbe o ensino do darwinismo, né, de qualquer tipo de transformismo, como se dizia, né, o transmutacionismo, né, a ideia de que os seres humanos procedem de animais de uma ordem inferior. Né? E essa lei vai ser uma lei que vai acabar sendo disputada no Tennessee, onde ela foi aprovada em 25, né? Ainda em 25, uma instituição que é a Associação de Direitos Civis dos Estados Unidos, que era antifundamentalista, né? Vai colocar no jornal um anúncio falando assim, algum professor se dispõe a enfrentar essa lei? E aí um professor, que é o John Thomas Scopes, vai se propor a fazer esse papel, vai ensinar evolução na aula contra essa lei, e aí ele vai ser levado a julgamento, e esse julgamento vai ficar extremamente famoso, porque vai se tornar uma espécie de campo de batalha ali, em miniatura, representando essa grande luta nacional que já estava acontecendo. Né? E esse julgamento vai ser apelidado, inclusive, de Monkey Trial, né? O julgamento do macaco, também chamado de caso Scopes, por causa do nome do professor, né? John Thomas Scopes. E esse julgamento vai ser extremamente popular. Aqui tem uma chargezinha ilustrando aqui o caso Scopes, né? Então aqui o julgamento do Scopes, evolução, né? Culpado, e aqui não pode falar, não pode ouvir, não pode ver, né? A ideia tem muito a ver com a questão de censura, né? É visto como uma espécie, até por alguns autores, alguns comentaristas ali vão ver uma questão inquisitorial ali nessas leis anti-evolucionistas, né? Remetendo a essa história da ciência versus religião que se tornou muito famosa a partir do século XIX, como a gente viu no finalzinho da última aula, né? Então o julgamento do Scopes vai ser extremamente popular, vai ser inclusive transmitido
ao vivo em rádios, né, que era o meio de comunicação moderno da época. É o primeiro julgamento transmitido ao vivo por rádio da história dos Estados Unidos. As pessoas que moravam na cidade de Dayton, em Tennessee, né, a cidade onde vai acontecer esse julgamento, muitas delas vão sair de casa para alugar as casas para jornalistas, porque a cidade vai ser inundada de jornalistas. Você vai ter crianças brincando com fantoches de macaco no gramado do lado de fora do julgamento. O zoológico de Nashville, que é uma cidade vizinha ali, no Tennessee, né, a maior, talvez a maior cidade do Tennessee, vai lotar, né, vai ter um aumento no índice de procura enorme para as pessoas poderem ver os macacos nas gaiolas, né? Será que parece mesmo e tal? Então vai ter vai virar uma espécie de circo esse caso Scopes. Esse é o Scopes, John Thomas Scopes, o professor, né, que vai ser uma figura apagada do tribunal, vai ser uma figura apagada aqui, no caso que leva o nome dele, porque no momento em que surge esse processo, o William Jennings Bryan, que é esse cara, que é o líder, né, que representa os interesses, né, dos fundamentalistas, por assim dizer, né? Ele propriamente não se chamava de fundamentalista, mas era, sem dúvida, uma liderança do movimento, né? Era uma pessoa, alguém que foi procurado e foi colocado aqui no caso Scopes por fundamentalistas, né, como William Bell Riley e tal. Mas então o William Jennings Bryan vai assumir como promotor, né, acusando o John Scopes, e esse é o principal advogado de defesa do Scopes, que é o Clarence Darrow, que era um advogado também, uma celebridade nacional. Então, duas celebridades, né, uma de acusação e uma de defesa, que vão ganhar os holofotes aí dentro desse processo, né? O Scopes vai ser uma figura apagada no caso. Mas o que importa para a gente aqui é o seguinte, beleza, então esse caso Scopes é claramente um caso de ciência versus religião, certo? Até certo ponto sim, né? Depende, né? De novo, essa conversa, né? Mas depende de o que exatamente dentro desse conceito bastante abrangente de ciência você está se referindo e o que você está se referindo dentro desse conceito bastante abrangente de religião. Porque o principal ponto que vai ser discutido nesse caso, né, vai ganhar muito alarde, muito holofote nesse caso, é a questão do literalismo bíblico que o William Jennings Bryan representava. Então o Clarence Darrow, o advogado de acusação, vai ter um momento, inclusive, no julgamento em que ele vai colocar o William Jennings Bryan no banco das testemunhas e vai fazer uma avaliação, né, vai fazer uma série de perguntas sobre a Bíblia. Então vai falar assim, você acredita mesmo que Jonas foi engolido por uma baleia ou por um grande peixe? E aí o William Jennings Bryan vai falar assim, está na Bíblia, eu acredito. Né? Você acredita mesmo que Josué mandou parar o sol ou seja, que o sol é que gira em torno da Terra e tal? Então todas essas questões, problemas ali que o literalismo bíblico já tinha com a ciência moderna, vai ser colocado ali pelo Clarence Darrow e o William Jennings Bryan vai se mostrar essa figura bastante literalista e que nesse período, né, nesse contexto, já era considerado uma espécie de extravagância, assim, né, uma coisa diferente. Apesar de existirem as comunidades de leitura literalista da Bíblia nos Estados Unidos, os grandes jornais, né, a imprensa moderna, digamos assim, né, que era dominante já no período, vai ver aquilo com bastante ridículo. Né? E os fundamentalistas vão acabar, por causa disso, sendo classificados, né, sendo vistos como caipiras, né? Yokels, hicks, né, que são nomes depreciativos que se usam, assim, tem mais ou menos o sentido nosso de caipira, né? Então, uma citação, assim, um jornalista, que é o Mencken, ele vai fazer a cobertura desse evento para o Baltimore Evening Sun, e ele vai escrever o seguinte, né? Essa é a caricatura, assim, mas é um cara real, ele realmente escreveu isso, mas eu acho que ilustra no extremo esse preconceito assim contra os fundamentalistas, essa caipirização, por assim dizer, dos fundamentalistas, né? Só para dizer, o fundamentalismo ele não é caipira no sentido de não tem nada a ver com o interior, ele não começa nem no sul dos Estados Unidos, ele começa no norte dos Estados Unidos,
em universidades, com figuras prestigiadas, né, teólogos prestigiados, mas vai passando o tempo e o fundamentalismo, que tinha uma imagem, né, e um discurso mais intelectual, mais acadêmico, vai crescentemente se tornando mais identificado com ignorância, com o campo, com o rústico, com o simplório, né? Então esse é um movimento que vai acontecer nesse conceito de fundamentalismo, porque inclusive os fundamentalistas vão parar de se chamar de fundamentalistas, porque o termo vai assumir essa conotação muito negativa. Mas o Mencken vai dizer o seguinte: as razões do homem inferior para odiar o conhecimento não são difíceis de discernir. Ele odeia porque é complexo, porque coloca um fardo insuportável sobre sua escassa capacidade de assimilar ideias. Assim, sua busca é sempre por atalhos. Todas as superstições são atalhos. Seu objetivo é tornar o inteligível simples e até óbvio. A popularidade do fundamentalismo entre as ordens inferiores dos homens é explicável exatamente da mesma maneira. A cosmogonia do Gênesis, né, a história de criação do Gênesis, é tão simples que até um caipira pode entendê-la. Ele é apresentado em algumas frases, oferece a um homem ignorante a irresistível razoabilidade do absurdo. Então ele aceita em voz alta, dizendo aleluia, e tem mais uma desculpa para odiar os seus superiores. Então aí você vê um conflito claro, aí, né? uma hostilidade clara, campo-cidade, né? Talvez até econômica, então com a ideia de que os homens superiores são esses homens urbanos e são fundamentalmente ateus ou agnósticos, ou pelo menos modernistas, né? Pessoas que leem a Bíblia de forma mais simbólica, mais alegórica, preocupadas fundamentalmente com questões éticas e não com loucuras que as pessoas pensavam antigamente como milagres, né? Na visão do Mencken. Então, essa figura do homem superior versus o homem inferior, que é as pessoas que ficaram para trás, as pessoas que não têm educação, as pessoas que estão no campo, aí, que estão cuidando de animais e que não têm a menor capacidade de ler um texto como a Bíblia, por exemplo. Né? Então, essa hostilidade social se revela de forma muito característica aqui no Mencken. Né? Na verdade, de uma forma mais... Você não vai achar ninguém falando isso de uma forma mais forte do que o Mencken, eu acho. Então, não é exatamente característico, mas representa esse extremo de conflito, né? Ciência versus religião. Então, aqui, de novo, a questão fundamental é a questão do literalismo, né? Da leitura estúpida da Bíblia, de acordo com o Mencken, com figuras similares, né? Então, essa é uma charge já de uma revista antifundamentalista, é uma revista evolucionista, que chama Evolution, inclusive. E aqui você tem, né, uma chuva de provas científicas sobre evolução e o pastor aqui, né, fundamentalista, com a Bíblia na mão, tentando se proteger com um guarda-chuva que não para nada, na verdade, que são citações bíblicas, né? Então, é uma estratégia totalmente ineficaz para se proteger da ciência. Então, aos olhos dos evolucionistas, né, dos modernistas, há de fato um conflito entre ciência e religião, que é o conflito entre a ciência moderna e a religião do passado. Né? Não necessariamente a religião moderna, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, aqui produzindo no fundo, né, a pessoa o pastor que está atolado em ignorância, etc. Né? Então, e a legenda traz, né, aceita um novo guarda-chuva, Senhor. Né? Então, esse guarda-chuva não presta para nada mais, é uma coisa do passado, é antigo, não funciona, é ineficaz e é a mesma coisa que nada, né, diante da ciência moderna. Agora, a gente pode encontrar ao mesmo tempo, né, isso recebe menos relevância, né, recebe menos visibilidade, mas o caso Scopes tem vários elementos ali que apontam para uma conciliação entre ciência e religião. Né? Então, retomando esse tema fundamental do nosso curso, né? Ciência versus religião ou ciência mais religião, geralmente são termos que são abrangentes demais e descrevem muito mal a realidade. Né? Você falar que é sempre ciência versus religião ou ciência mais religião, você apaga muitas possibilidades que existem aí no meio. Né? Então, se a gente vê que de fato há um contraste gigantesco entre
na visão do Mencken, né, um contraste gigantesco entre a ciência moderna e o Gênesis, por exemplo. Por outro lado, um advogado de defesa do John Scopes, né, ou seja, alguém que está do lado da evolução, do lado da ciência aqui no caso, que é o Arthur Garfield Hayes, ele vai dizer, na argumentação dele em favor do John Scopes, ele vai dizer: esperamos provar que um homem pode ser cristão e evolucionista ao mesmo tempo. Então é outra visão da relação entre evolução e cristianismo, né? Então, ciência mais religião? Bom, pode ser também, né? Existem essa diversidade de visões e de posicionamentos, né? Então, só para reafirmar, como essa é a última aula do curso, né? Para reafirmar essa questão, né? Não comprar tão facilmente esses pacotes fechados, né? Interpretativos do tipo ciência versus religião ou ciência mais religião. A gente sempre tem pluralidade de possibilidades e de posicionamentos em qualquer tempo histórico a esse respeito, né? E claro, é importante precisar os termos também, ciência e religião, como a gente viu, né? São termos que não surgem, se não são essências, mas são produtos históricos, e portanto devem vir acompanhados do seu contexto e da sua compreensão histórica, né? Mas continuando aqui. Então o Arthur Garfield Hayes vai falar essa questão, né, que espera provar que é possível ser cristão e evolucionista ao mesmo tempo, e ele vai citar várias autoridades religiosas, e eu peguei aqui algumas, né? Então ele vai citar, por exemplo, um reverendo do Tennessee mesmo, que é o Walter Whitaker, que vai dizer: estou totalmente convencido de que Deus criou os céus e a terra, mas não sei como ele procedeu. Tenho certeza que ele fez o homem à sua imagem, mas não encontro nada nas escrituras que me diga o seu método. E essa vai ser a chave de leitura dos modernistas, né? Que a religião, ela que a Bíblia diz que Deus criou o mundo, mas a ciência revela o como, né? Então a religião pode dizer que há um Criador, mas a ciência é que vai dizer o processo. Então a evolução vai ser referida pelos modernistas e pelos especialistas que vão ser chamados, inclusive de universidades, para testemunharem nesse processo de que existe uma compatibilidade entre cristianismo e evolução, vai ser chamada de método do divino criador, né? Então que a religião diz que há um criador, mas é a ciência que vai explicar como o mundo foi criado, né? Vai explicar a história efetivamente do mundo e não a Bíblia, né? Que a Bíblia tem um sentido muito mais de edificação ética, etc., né? E não de dizer sobre fatos do passado. Bom, beleza. E aí várias outras citações nessa linha, né? Então o Schuyler Matthews, mesmo que eu mencionei lá no início, né? Um teólogo modernista muito importante da Universidade de Chicago, vai dizer o seguinte: uma compreensão correta do Gênesis mostra que o seu relato da criação não é mais negado pela evolução do que pelas leis da luz, eletricidade e gravitação. Então ele até faz uma crítica, né, de que essa obsessão dos fundamentalistas com a evolução não deveria também se aplicar a qualquer outra coisa da ciência moderna, né, porque está igualmente em descompasso com o que pensavam os antigos, né, as pessoas que escreveram inicialmente os textos que formam a Bíblia. Então a ciência moderna como um todo deveria ser criticada e não só a evolução, né? E aí ele vai dizer, mas a questão é o seguinte: a Bíblia trata de religião e não de ciência, né? Então temos essa separação muito clara aqui, expressa por um teólogo, né? Isso é importante, né? Então a teologia, ao reconhecer essa separação, ela não joga a ciência para lá necessariamente, mas ela pode chamar a ciência, que é diferente da teologia, para o seu apoio, né? Diferenciação não significa efetivamente conflito, né? Ou separação não significa efetivamente conflito. Pode haver separação com compatibilidade, né? Como ilustra aqui esse posicionamento modernista. Ele diz em outra parte do seu texto: Gênesis e evolução são complementares. Gênesis enfatizando a causa primeira divina, então que o mundo tem uma causa inicial em Deus, mas a ciência, né, é quem lida com os detalhes do processo através do qual Deus trabalha. Então isso é totalmente para os cientistas descobrirem, né? Os teólogos meramente afirmam a existência de Deus, mas deixam os cientistas falar como que a criação de fato aconteceu. Enfim, já falei isso várias vezes, né? E aí aqui, para mostrar que isso não é só uma questão do caso Scopes, né? A própria associação norte-americana para o avanço da ciência, né? American Association for the Advancement of Science,
vai produzir uma carta abaixo assinada em 23, ou seja, antes do caso Scopes, já se referindo a essa controvérsia, né, entre evolução e cristianismo, que ela lamenta. Então ela vai dizer: nós, abaixo assinados, lamentamos profundamente que nas recentes controvérsias tenha havido uma tendência a apresentar a ciência e a religião como domínios de pensamento irreconciliáveis e antagônicos, porque, na verdade, eles tratam necessidades humanas distintas e no conjunto da vida humana eles se completam em vez de se deslocarem ou se oporem um ao outro. O propósito da ciência é desenvolver sem preconceitos ou preconcepções de qualquer tipo o conhecimento dos fatos, das leis e dos processos da natureza. A tarefa ainda mais importante da religião, por outro lado, é desenvolver as consciências, os ideais e as aspirações da humanidade. Então essa distinção assim kantiana, né, claramente expressa aqui pela associação máxima dos cientistas profissionais nos Estados Unidos. Aí continua, né? Cada uma dessas duas atividades representa funções profundas e vitais da alma humana e ambas são necessárias à vida, ao progresso e à felicidade da raça humana. A concepção de Deus fornecida pela ciência é sublime e totalmente consoante com os mais altos ideais da religião. Então essa compatibilidade é afirmada novamente, né, reiteradamente. Ela, a ciência, o apresenta, né, apresenta Deus, se revelando através de incontáveis eras no desenvolvimento da Terra, morada do homem, e no longuíssimo processo de infusão de vida em sua matéria constituinte, culminando no homem com sua natureza espiritual e suas potências divinas. Então a própria ciência oferecendo uma visão sublime de caráter religioso, né? É uma visão ainda superior, talvez, de Deus e da sua criação do que a própria religião antiga, a velha ortodoxia, poderia oferecer. Então essa ciência religiosamente ou espiritualmente edificante também é uma ideia presente aqui nessa carta, né? E é o que remete lá ao próprio Francis Bacon falando da ciência como uma atividade piedosa, etc. Né? Então você vê que a história é repleta de continuidade, né? A gente está pegando figuras muito diferentes, contextos muito diferentes, mas essas ideias têm uma permanência muito forte, né? Transformando-se, mas guardando também elementos que já estavam presentes no passado. E aí, para continuar ilustrando isso, não só nesses documentos de cientistas e na argumentação dos modernistas, né? Ou seja, nessas aparições intelectuais dessa questão, mas também nas charges, né, que os jornais vão publicar. Então, segundo aqui essa charge, por exemplo, os grandes carvalhos do cristianismo e da Bíblia e da ciência não são em nada afetados pelas controvérsias contemporâneas. Então, dizendo que, na verdade, toda essa controvérsia que está acontecendo ali no caso Scopes, né, representados aqui pelo Brian e pelo Darrell, né, os advogados de defesa e o promotor de acusação, em nada impactam a solidez da verdadeira ciência e do verdadeiro cristianismo. Né? Então, essa ideia de que ciência e religião são muito maiores do que as controvérsias que estão sendo geradas, que querem torná-los conflituosos. Né? Aqui mais uma imagem dessa, religião e a ciência de mãos dadas, né? Aqui saindo, abandonando a cena do tribunal. Então aqui você tem um macaco, né, com luvas de boxe lutando com William Jennings Bryan no Tennessee, né, a Batalha das Eras, né, esse circo, né, uma espécie de circo, e a ciência e a religião de mãos dadas abandonando essa controvérsia vazia. Né? Então isso são charges, né? Então isso circula de forma muito popular, mostrando essas visões também. Aqui de novo, a religião, né, com aqui a verdade nos braços e tal, e aqui embaixo um anti-evolucionista achando que é o guarda-costas da religião, né? E a charge faz essa ironia, né? Será que essa figura tão pequena aqui, o anti-evolucionista, é mesmo necessário para proteger a religião, né? A religião é muito maior do que ele e que suas pautas, etc. Né? Tem essa dimensão cósmica, épica, né? Enquanto que essa figura é um tanto quanto patética. Né? Então, para mostrar que nem todo mundo comprava também, na esfera popular, o discurso fundamentalista de conflito entre ciência e entre evolução, né, e cristianismo. Enfim, então para mostrar essa pluralidade de visões, né, havia tanto ideias mais de conflito quanto de harmonia, ideias de conflitos colocadas de forma diferente, né? O que está em conflito exatamente, se é a leitura da Bíblia, ou se é a própria religião, se é a crença em Deus, né? Que ponto específico da religião é que conflita, afinal,
com ciência e qual o ponto da ciência, enfim, que conflita com a religião. Então são questões muito complexas que em todos os cenários históricos devem ser analisados no seu próprio contexto, né? Sem a gente pegar esse esquemão, né? Essa é meio que a mensagem de fundo de todo o curso, sem a gente tentar aplicar um esquemão genérico, né, de antemão, ciência versus religião, ou ciência mais religião, sobre a realidade histórica, né? Não vamos à realidade histórica, ouçamos, né, os sujeitos de fato ali dessa realidade, e aí sim cheguemos às conclusões sobre se há conflito, se não há conflito, que tipo de conflito é, se é razoável chamar isso de ciência versus religião, etc., né? Mas primeiro é importante ouvir as próprias fontes. Bom, dito isso, né, só para concluir, falar um pouco como que essa controvérsia acabou chegando até o presente, né, para a gente poder chegar até o presente aqui nessa disciplina, né. Então, a questão é o seguinte, que mesmo com os fundamentalistas sendo bastante ridicularizados e o criacionismo, né, que seria essa teoria literalista bíblica oposta à teoria da evolução, mesmo sendo muito ridicularizados de forma pública, elas vão se institucionalizar e se formalizar, serem cada vez mais estudadas e desenvolvidas nos bastidores, por assim dizer. Né? E vão crescer de uma forma um tanto quanto silenciosa, porque a controvérsia vai se apagar por diversos motivos ali a partir da década de 30, mas essa controvérsia vai voltar ali na era pós-Sputnik, que é quando a União Soviética, né, vai lançar o satélite Sputnik na corrida espacial ali em 57, se eu não me engano, e isso vai gerar um clima nos Estados Unidos de que eles estavam ficando para trás, né, em termos de desenvolvimento tecnológico e tal. Então o governo vai fazer um grande investimento em educação, vai reformular o ensino de ciências no país, e isso vai recolocar o tema da evolução de novo na pauta nacional, né? A teoria da evolução vai entrar com força nas escolas novamente e vai gerar um novo momento ali anti-evolucionista. E os anti-evolucionistas desse contexto vão estar bem organizados em sociedades criacionistas, né, que publicam material criacionista, e alguns brasileiros vão traduzir e trazer esse material para o Brasil também. Né? Então, em 62 surge a Sociedade Criacionista Brasileira, né? Em 72, perdão, e em 79 a Sociedade Criacionista, a Associação Brasileira para a Pesquisa da Criação. Né? Então, essa controvérsia nos Estados Unidos vai ser, de certa forma, importada para o Brasil, tanto porque o material didático norte-americano sobre evolução, né, de biologia, vai ser importado para o Brasil, que é o Biological Science Curriculum Study, e o material criacionista vai ser importado também por essas sociedades criacionistas brasileiras na década de 70, e a gente vai ter essa disputa, né, criacionismo e evolucionismo também trazida com muita força para o público brasileiro. Né? Os jornais, então, a partir da década de 70, 80, 90, vão noticiar bastante esse conflito também na educação brasileira. Né? Em 2004, você vai ter a questão do ensino de criacionismo nas escolas do Rio de Janeiro, que vai gerar muita controvérsia, e vários eventos assim posteriormente. Né? Hoje, nós temos dois projetos de leis criacionistas, dois projetos de lei criacionistas que circulam na Câmara, né? Um de autoria do Marco Feliciano e outro do Jefferson Campos, que foram desarquivados com a eleição do governo atual. Então é um tema que vocês podem ver que até hoje, né, está bastante vivo aí, vocês percebem isso também em outros ambientes culturais, outros ambientes de discussão. Mas enfim, né? Esse não é o nosso foco era realmente o século XX, só para dizer, né? Só para trazer isso um pouco para o presente também. E aí fica a bibliografia. Eu não vou explicar exatamente que cada livro, porque o tempo já está avançado, mas vamos dizer, não vou explicar assim, esse livro que é a referência fundamental sobre fundamentalismo na cultura norte-americana, o trocadilho foi sem intenção. Esse livro é sobre o caso Scopus, o melhor livro sobre o caso Scopus, e trazendo o contexto também desse julgamento. Aqui um livro sobre o desenvolvimento do criacionismo do final do século XIX até o design inteligente, né? Então até o século XX, do Ronald Numbers, e um artigo meu também sobre o The Fundamentals e a questão da religião como ciência, né? As interpretações fundamentalistas de ciência nos Estados Unidos no início do século XX. Então é isso, concluímos o curso, eu vou fazer o vídeo de conclusão, mas para essa aula é isso. E é isso, nos vemos lá no vídeo de conclusão.